Salmo 16, versos do 1 ao 11, eu vou ler e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Ai, os salmos. Que lindos são os salmos. Que canções maravilhosas são os salmos. Perde quem não gasta tempo lendo-os, apreciando-os, não é? Como está a sua vida, meu querido irmão, irmã, amigo, visitante? Que valor você tem dado à sua vida? Quanto ela significa para você? Você se sente feliz e realizado? Você de fato está satisfeito com o que está acontecendo na sua vida? E se você está, qual é a razão disso? Por que você está feliz? E qual é a fonte dessa felicidade? Você está certo? Será que sabemos qual é a receita para uma vida feliz e frutífera? Para o rei Davi, autor do Salmo 16, a síntese da resposta para todas essas perguntas é o que está escrito no versículo 2. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Certamente, o rei Davi estava tendo um dia glorioso quando escreveu essa linda canção. Davi passa uma alegria contagiante para todos nós. Davi passa para nós, através deste salmo, a sensação de que ele estava muito animado com a vida dele. Ele estava feliz com os acontecimentos da vida dele, a despeito de lutas que certamente ele passava. Davi demonstra que estava fortalecido, que estava para cima, que estava feliz, de fato feliz com o dom da vida. E eu queria destacar algumas belas afirmações dele, a fim de que isso contribua para que você viva dias felizes como esse servo do Senhor viveu. Primeiro, ele vai dizer assim, no versículo 8, o Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Prezados, eu diria que este é o segredo da vida vitoriosa. Ou melhor, essa é a receita. Porque não é segredo. Nunca foi segredo. É a receita para uma vida vitoriosa. Estar sempre na presença do Senhor, porque na presença do Senhor nada nos abalará. Viver é um risco. Viver é um risco.
Todos nós sabemos disso. Seja no que colocarmos as mãos para fazermos, estamos nos arriscando de alguma forma. A vida, meus queridos irmãos e amigos, infelizmente, ela é feita de muitas dificuldades, de muitas lutas, de muito sofrimento. Não foram poucas as vezes em que eu sentei com os meus filhos, seja na adolescência, ou até mesmo quando eram menorzinhos, mas mais na adolescência, na mocidade, e até hoje, quando eles passam por alguma luta, foram inúmeras as vezes em que eu mostrei para eles que a vida, infelizmente, ela é feita muito mais de dificuldade do que de facilidade. Luta, cada um tem as suas. Cada um tem as suas tribulações, e o que fará diferença em nossas vidas, especialmente nos momentos difíceis pelos quais todos nós passamos, será em quem iremos colocar a nossa confiança quando estivermos passando por estas lutas. Em quem nos apoiaremos, quem nos socorrerá nestes momentos. Para muitos, terríveis, difíceis, dolorosos, angustiantes. Talvez você esteja passando por um momento assim. Por isso o rei Davi diz em alto e bom som: o Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Essa é, sem dúvida nenhuma, a receita para uma vida plena em meio às lutas e dificuldades da vida. O Senhor à nossa direita sempre. Ele será sempre a nossa grande e eterna rocha. A pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que dá sustentação nos momentos difíceis da vida. Todos nós sabemos que uma casa firmada na rocha não se abala. As tempestades surgem, os ventos se enfurecem, mas não nos abalamos porque estamos firmados na rocha eterna. Não é que estaremos livres das dificuldades, mas estaremos livres de sermos destruídos por elas. Depois, no versículo 11, ele vai dizer assim: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Você quer viver dias felizes? Viva os seus dias na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. A palavra de Deus não diz que há plenitude de alegria em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra situação, em nenhuma outra pessoa. Há plenitude de alegria na presença do Senhor. Perde-se muito tempo aquele que tenta buscar alegria plena em outra coisa, em outra pessoa, em outra situação, que não na presença do Senhor. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. Eu gosto demais dessa expressão do salmista. Delícias. Delícias. É algo, talvez delícias tenha a ver, eu não pesquisei na palavra, no original, mas talvez delícias aqui tenha a ver com aquela alegria indizível e cheia de glória. Talvez seja a mesma palavra. Indizível. Não tem jeito de explicar, porque ela acontece em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Ela não acontece só quando tudo nos vai bem. Ela não acontece só quando nós recebemos boas notícias. Essa alegria, ela está no nosso coração, independentemente das situações difíceis pelas quais passamos. E é uma pena lamentável quando muitas pessoas têm buscado alegria nos prazeres transitórios do mundo. Não traz.
não preenche. Não preenche. Já disse aqui, vou dizer enquanto eu estiver aqui, o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Alguém disse isso há muitos anos atrás, que nós temos um vazio que só Deus pode preencher. É uma pena como quando muitas pessoas enveredam pelo caminho dos prazeres da carne, pelos caminhos do materialismo, buscando alegria e plenitude, satisfação de vida em coisas que definitivamente não encontrarão. Mas aprendemos aqui que é na presença do Senhor que encontramos plenitude de alegria. É na presença do Senhor que encontramos delícias perpetuamente. Delícias que começam a acontecer aqui no momento que começamos o nosso relacionamento com o Senhor. E elas jamais acabam, porque elas perpetuam, elas invadem a eternidade e duram para sempre. É na presença do Senhor que encontramos delícias perpetuamente. Conforme diz aquele corinho muito conhecido, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ele é a fonte da verdadeira alegria. A alegria, como eu disse, indizível e cheia de glória, como nos reporta o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. É uma alegria que se origina em Deus e, por causa disso, ela é independente de absolutamente qualquer circunstância. É uma alegria incondicional, porque a fonte é o Senhor. E quando tudo poderá nos faltar, Ele jamais nos faltará. Por causa disso, o rei Davi, no famoso Salmo 23, vai chegar ao extremo de dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Ontem, pregando na igreja Batista Nova Canaã, sobre um outro assunto, mas eu falei sobre a nossa confiança em Deus em momentos de lutas e dificuldades, e nomeei o irmão José Joaquim, que estava presente. Ele passou por um vale terrível, um incômodozinho que começou na casa dele. Meu bem, um chazinho aqui, tudo se resolve. Mas o chazinho não resolveu. O negócio não quer passar. Então vamos ao médico. Aí o médico, olha, é uma febrezinha aqui, deixa eu receitar aqui um antibiótico para você, vai para casa, toma, isso vai solucionar. Mas não solucionou. Volta para o médico. E o médico então falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos entrar com... Isso aqui eu estou imaginando que foi assim, né? Vamos entrar com um antibiótico de largo espectro, tá certo, doutor? De largo espectro, né? Injetável. Então, para isso, vamos interná-lo, mas aqui, apartamento 322. Vamos para o apartamento, confortável, ali, isso vai passar. Mas não passou! Não passou, as coisas pioraram. E de repente vamos para a UTI. De repente está o irmão José Joaquim lá naquela UTI, Senhor. Que é isso? O que está acontecendo comigo? Um homem forte daquele. Como é forte aquele irmão José Joaquim, é um touro. Mas as lutas chegam para touro, as lutas chegam para gente que nunca imagina que vai adoecer. E nestas horas, o Senhor à nossa direita é o que fará a diferença. O Senhor ao nosso lado é que fará a diferença, que vai fazer com que o irmão José Joaquim, então, ali no meio de tanto botão, de tanto aparelho, de tanto bip, 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 ele diz assim: Senhor, sou teu, minha vida é sua, Senhor, eu te pertenço, o Senhor faz comigo o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me tirar daqui e me levar de volta para a minha rotina, amém, glória a Deus. Se o Senhor quiser me levar contigo,
Amém, glória a Deus. Mas o que vale nessa hora, prezados, é o consolo que só o Senhor pode nos dar. É a plenitude de alegria em meio a lutas como essa. Poderemos, então, quem serve ao Senhor, quem o conhece, quem foi salvo por Ele, quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus, o Consolador prometido, aquele Confortador maravilhoso, quem é assim poderá viver todos os seus dias felizes, porque nem um dia o Senhor faltará para aquele que o conhece. Nem um dia o Senhor faltará para aquele que um dia depositou a sua confiança. Por isso que o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E não é que nada me faltará, não. E muitos têm interpretado um pouco diferente esse versículo. O melhor seria o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. De nada. O meu vigor foi embora. Meu vigor foi embora. Meu conforto, a minha mente está meio estranha. Eu não estou me sentindo muito bem, eu estou aqui nesse meio. Mas não sentirei falta absolutamente de nada enquanto o Senhor estiver ao meu lado. E Ele jamais nos desampara, especialmente em momentos de luta e tribulação. Quando temos esse relacionamento pessoal com Deus, então ele irá nos proporcionar algumas coisas muito interessantes que aprendemos nesse salmo. Primeiro, o Senhor nos dará a direção que precisamos em nossa caminhada diária. O rei Davi vai dizer assim no versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Irmãos, como é maravilhoso servir a um Deus que nos ensina até quando estamos dormindo. Como é maravilhoso saber que o Senhor supre para nós a inteligência necessária para nos conduzirmos em nossa caminhada diária. Esse é o Deus presente, é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz tanta diferença nas nossas vidas. É um Deus que quando de repente atônitos por causa de não entendermos muito bem o que está acontecendo, mas Ele nos aconselha, pois até durante a noite o nosso coração nos ensina. Me lembro, eu ia pregar num congresso importante lá em Recife, muito importante. Se eu não me engano, foi num congresso dos Gideões, no Centro de Convenções para a Juventude. Foi um congresso paralelo que teve da juventude. Eu era o preletor para os jovens filhos dos Gideões, se eu não me engano. E Deus estava me incomodando com uma mensagem num texto difícil de Romanos. Às vezes Romanos é difícil, né? Às vezes. Tem uns lugares lá de Romanos que não são fáceis. E eu clamando ao Senhor, e eu morava no bairro da Madalena, lá no Recife, e tem a Avenida Beira Rio, um lugar muito agradável de caminhar, e eu fui caminhar ali. Estou caminhando, dando aquelas voltas ali e tal, e de repente, e comecei a orar ao Senhor, e pensando na mensagem que eu ia pregar logo mais, e irmãos, de repente aquele que estava caminhando saiu correndo em direção, morava num prédio, num apartamento próximo, saí correndo em direção, porque naquela caminhada Deus me deu introdução, para aqueles que fizeram seminários aqui, não é? Introdução, oração transitória, oração temática, me deu o primeiro, o segundo, o terceiro ponto, me deu a conclusão do texto que eu estava gastando tempo, e aí eu vejo esse versículo aqui, eu lembro do Senhor, eu bendigo o Senhor, porque o Senhor me aconselha, até quando eu estou dormindo, meu coração me ensina, mas eu nem estava dormindo, eu estava fazendo uma caminhada, e aprove ao
Senhor que está sempre à nossa direita suprir essa inteligência, essa sabedoria para desenvolver uma palavra que Ele queria que eu desse logo mais. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que Davi estava tão contente nessa hora. Mas nós aprendemos também que quando nós mantemos essa relação com o nosso Deus, Ele dará a firmeza que precisamos em nossa caminhada diária. Ele não só nos dará direção, mas nos dará firmeza. Ah, irmãos, como nós precisamos de firmeza muitas vezes. Como eu tenho precisado de firmeza na minha luta no ministério. Como um pastor precisa de firmeza, como um líder espiritual precisa de firmeza, como um pai de família precisa de firmeza, como nós precisamos de firmeza, como um professor precisa de firmeza na sua caminhada diária, como um empresário crente, que tem muitos funcionários, precisam de firmeza na sua caminhada diária, porque tem muitas famílias, tem muitas boquinhas ali que dependem dele. Irmãos, como nós, como crentes, precisamos de firmeza na nossa caminhada diária, porque não é fácil. Disse na introdução dessa reflexão que a vida é feita de muitas lutas, de muitas dificuldades, e nós precisamos não somente da direção do Senhor, mas nós precisamos de firmeza para permanecer. Porque muitas vezes nós queremos fraquejar, muitas vezes nós queremos jogar a toalha, muitas vezes nós dizemos para Deus, não sou eu, não posso, não é comigo, o Senhor não pode pedir isso para mim. Nós precisamos desta firmeza. E essa firmeza a gente vê quando o salmista diz no versículo 8, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Não serei abalado. Por fim, prezados, quando nós temos essa relação com o nosso Deus, nós aprendemos aqui nesse salmo que Ele não só nos dá a direção que precisamos na nossa caminhada, Ele não só nos dá a firmeza na nossa caminhada, mas o Senhor nos dá a certeza da vida eterna que precisamos em nossa caminhada diária. O versículo 10, ele vai dizer assim, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Me lembro quando eu era pequeno, que eu pensava assim, coisa de criança, eu pensava assim, não quero ser enterrado no sol quente. No sol quente. E o calorão que vai fazer lá? Por isso que eu disse, Thaís, coisa de criança. A Thaís está aqui, mas você não vai nem sentir. Mas eu pensava assim, nossa, acho que eu fui num enterro uma vez, num sol escaldante de 2 horas da tarde, e eu pensei assim, meu Deus, como que essa pessoa tá sentindo lá? Então eu não queria. E quando eu leio isso aqui, eu deixo os meus pensamentos de criança, mas eu fico pensando na significância desse versículo. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque a palavra de Deus vai dizer que o crente não morre. O crente passa da morte para a vida. Quem tem uma relação com o Senhor não vai experimentar o seu corpo apodrecer, porque ele vai fechar os olhos aqui neste mundo e vai abrir os seus olhos com o Senhor no céu. O crente não morre, passa da morte para a vida. E eu não estou aqui criando uma doutrina dizendo que quem não morre com o Senhor vê cada célula apodrecendo. Não, mas o que eu quero dizer aqui é uma figura de linguagem que eu estou usando aqui, é o fato de que
que o Deus que nós servimos, o Senhor Jesus que nos salvou, não deixarás a nossa alma na morte, nem permitirás que o teu santo, que nós vejamos corrupção, não vamos experimentar, porque quem experimentou essa morte foi o Senhor Jesus por nós. Por isso que eu trouxe essa mensagem nessa noite, porque vamos comemorar daqui a pouco o que ele fez na cruz do Calvário. Ele experimentou, ele desceu aos sepulcros, ele experimentou, mas nós não experimentamos. Nós fecharemos os nossos olhos aqui neste mundo e abriremos os nossos olhos no céu. Ah, irmãos, isso precisa encher o nosso coração. Num dia como este de celebração da ceia do Senhor, isso precisa encher o nosso coração. E eu quero caminhar para finalizar esta reflexão. Talvez alguns aqui não tenham vivido dias felizes. Talvez alguns aqui não tenham sentido a alegria de viver. Talvez porque estejam lhes faltando ter Jesus como a sua rocha eterna, como aquele que é o único capaz de dar alegria, de dar satisfação plena. Talvez esteja lhe faltando um encontro real com esse Jesus que vamos comemorar já na celebração da ceia. E o que eu proponho para você, e o que Deus te propõe, é que isso aconteça com você nessa noite, porque foi para isso que o Senhor te trouxe aqui, para você ter esse encontro com Ele, real. Por isso o salmista disse assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Se você quer ter alegria de fato e de verdade, se você quer experimentar de fato e de verdade delícias que nunca mais se acabarão, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E sabe por que você deve fazer isso? Eu vou te responder com uma afirmação do próprio Deus para você. Lá em Jeremias, Deus vai dizer para você assim, ó, para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja é plenitude de alegria. E Deus está te dizendo nessa noite, eu que posso dar. E eu é que sei que pensamentos que eu tenho, pensamentos de te dar isto. Mas Ele não pode te dar se você não disser para Ele, eu quero. Por isso a decisão é sua. Eu queria, antes de partir para a celebração da ceia do Senhor, perguntar se há alguém aqui nessa noite que ouviu essa mensagem, entende que é um pecador, entende que se morrer desse jeito, não vai abrir os olhos no céu com o Senhor, mas entende também que Jesus é o Filho de Deus e morreu na cruz para nos dar vida e vida em abundância. Se você entende isso e quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão.